Sejam bem-vindos ao canal Márcia Rosa. E hoje nós vamos continuar a nossa série sobre Noemi, essa mulher fantástica que tem muito a nos ensinar. E nós vamos fazer uma pequena análise durante esses dias sobre Noemi no sentido emocional. Como estava o emocional dessa mulher mediante a um período de fome, mediante a um período de escassez, mediante a um período de crise, mediante a um período de perdas, mediante um período aonde o Senhor estava tratando com tantos corações por causa da desobediência, por causa de idolatria, por causa do pecado. Então vamos aprender aqui como estava essa mulher emocionalmente, porque essa mulher fala muito sobre eu e você. Então vamos lá no livro de Ruth, no seu capítulo 1, no seu versículo 1 diz assim: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo na terra de Moabe. Olha só, essa mulher, Noemi, ela era casada e tinha 2 filhos. Naquele contexto histórico e cultural, a mulher não tinha voz. Então, se ela não quisesse sair de Belém e ir para Moab, ela nem podia se expressar, porque naquele contexto histórico ela não tinha voz. Então, o que acontece? O seu marido decide que vai para Moab. Então, eles vão para Moab. E Belém significa casa do pão. Então, olha só, eles saem da casa do pão, onde estava uma escassez, porque era o período dos juízes. E o período dos juízes foi o período onde Deus estava tratando com o povo hebreu, porque o povo outrora adorava Deus, outrora já estava adorando outros deuses e outrora estavam sacrificando, dando sacrifício a outros deuses. Então havia ali um pecado instalado naquele contexto. Então houve fome, então houve escassez. O Senhor estava tratando com esse povo. E com o próprio povo dele, que era o povo hebreu. Porque havia um contexto que o povo hebreu não podia estar em contato com outros deuses, adorando outros deuses, e haviam leis que eles precisavam seguir. E a todo momento eles se distanciavam dos ensinamentos da palavra de Deus. E com isso veio a punição, e com isso veio a correção, vamos dizer assim. O Senhor estava tratando, mas quando o Senhor estava tratando, Ele estava tratando para trazer eles de volta para perto, porque tudo que Deus quer é que nós estejamos perto dEle. E aí o que acontece nesse contexto de fome? Essa família toma uma decisão imediata, vamos fugir da crise. Então o primeiro ponto que nós aprendemos aqui é que nem sempre sair do lugar onde nós estamos, porque há uma dificuldade, é a solução. A solução, na maioria das vezes, é o enfrentamento desse problema. E essa família, o primeiro passo que eles, a primeira quebra que aqui, há uma quebra de aliança espiritual, porque havia uma ordenança de Deus sobre eles. Então, o que eles fizeram? Eles foram para uma terra moabita. E se nós lermos lá no livro de Deuteronômio, capítulo 23, vai estar dizendo por que os moabitas eles foram amaldiçoados. Havia uma ordem de Deus, não é para se misturar com esse povo, não é para ter envolvimento com eles. E o que acontece? Na primeira reação de dificuldade dessa família, eles vão fazer o que? Eles vão fugir do problema, eles vão fugir da casa do pão, trazendo para o nosso contexto lugar de proteção, lugar de refúgio. E por talvez achar que o Senhor tinha esquecido eles, que o Senhor não ia socorrê-los, porque no momento de desespero, olha o emocional dessa família, o que o desespero, o medo faz. E eles tomam uma decisão precipitada, eles fogem tentando resolver o problema. E fugindo do problema, eles vão bater de frente com um problema ainda maior. Então olha o contexto dessa história, as primeiras quebras, as primeiras perdas de Noemi, né? Primeiro ela perde, há uma quebra espiritual, porque há uma desobediência aí, né? Não era para eles terem esse envolvimentos com moabitas. Então eles vão para uma terra que o Senhor não aprovava que eles fossem.
Então aqui já há uma primeira quebra, que é a quebra de aliança. E agora vem no sentido da perda, olha a perda emocional dessa família. Eles vão perder a sua origem, porque eles vão mudar de lugar, eles vão sair de Belém, vão para Moabe. Ou seja, vão sair da sua terra de origem e vão para uma terra que eles não conheciam. Então, ou seja, aqui a gente vai ver que um luto também. Olha o tanto de lutos que essa família começa a passar. O luto primeiro na quebra espiritual, né? E agora vamos ver um luto dessa mudança, porque quando se fala de mudança também fala de um processo de luto. Eles tiveram que sair do lugar que eles nasceram, do lugar que eles viviam, para ir para Moabe, uma terra que eles não conheciam, que era amaldiçoada, pensando assim que estariam resolvendo o seu problema. Então, o primeiro ponto que a gente vai ver aqui nesse vídeo é que nem sempre o que parece ser bom vai ser bom para nós. E nós vamos aprender aqui que nem sempre, na maioria das vezes, não devemos fugir, temos que enfrentar o problema. E fugir também, quando nós olhamos no sentido analítico, é uma fuga, é um dos nossos mecanismos de defesa, que é a fuga. Então, a reação deles foi o quê? Vamos fugir dessa realidade, porque essa realidade aqui em Belém, aqui é a casa que Belém significa casa casa do pão. Aqui na casa do pão faltou o pão. Então a realidade era difícil demais para eles. E às vezes, quantas vezes para nós também, nós não queremos fugir de certas situações porque a realidade se torna difícil demais. Mas aqui nós aprendemos algo. Não devemos tomar decisões sem antes consultar a nosso Deus. E sem olhar se o que nós vamos tomar, se as decisões que nós vamos tomar está de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que nós cremos, né? Então, hoje nós vamos parar por aqui e amanhã nós vamos falar o que aconteceu quando eles chegaram em Moabe. Quais foram as outras perdas que essas famílias encontraram em Moabe? O que aconteceu com Noemi lá em Moabe? Então, um abraço e até mais!